Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17, ainda que o nosso texto a ser considerado seja a partir do versículo 18. Vamos ler. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos, conduzi-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, considerando a partir desse versículo 18, que começa sabendo que nós vimos que no versículo 17, o apóstolo Pedro está aqui reclamando uma conduta dos seus leitores originais, conduta que fosse compatível com aquilo que eles faziam, chamavam ou invocavam a Deus como Pai. Então, se vocês fazem isso, ele passa a mostrar, a partir do versículo 18, que é importante que a conduta deles seja uma conduta que esteja de acordo com as coisas que eles já tinham conhecimento. Ora, nós olhamos esses versículos 18 até o final, versículo 21, à luz de 3 proposições. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de ver a expressão sabendo que, e a ideia foi a importância que tem o conhecimento para a santidade de vida. E nós vimos que esse tipo de escrita do apóstolo Pedro, esse tipo de conduta dele, é algo que é um método utilizado por os outros escritores sagrados, ou seja, mostrando que à medida em que alguém sabe verdadeiramente determinadas verdades, essa pessoa vai se conduzir de acordo com esse conhecimento. Então, é importante esse conhecimento. Por isso, sabendo que... Depois vimos que esse conhecimento, ele conduz ou leva a uma conduta saudável e agradável, porque nos versículos 18, ele ressaltou 2 coisas muito importantes. Primeira coisa que faz com que a conduta seja saudável, seja agradável a Deus, é que Deus, nos resgatou de uma conduta inútil, porque ele disse, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E nós tivemos a oportunidade de ver que
de fato, no mínimo, nós, fora aquilo que realmente representa o que o apóstolo está dizendo aqui, à luz do Antigo Testamento, quando os pais passaram para os seus filhos cerimoniais e tantas outras coisas, de acordo com a ideia que eles tiveram de forma equivocada. Mas há um sentido em que desde lá do Antigo Testamento até agora, todos somos fruto daquilo que nossos pais nos deram, nos deixaram. E há um sentido que nós não podemos fugir, como disse o salmista Davi. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. De modo que, desde Adão, nós somos pecadores. E uma coisa que vimos e nós herdamos, sem dúvida nenhuma, é essa corrupção que há no mundo, a perversão que há no mundo. Então, vimos que, de modo contrário, nosso resgate, do ponto de vista positivo, foi mediante valor inestimável, porque ele disse, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. Não existe nada que possa se comparar em termos de valor com o que representa o sangue de nosso Senhor Jesus. A sua vida, aquele que estava na glória eterna, ele que foi enviado, ele que desceu do céu, ele que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O seu sangue é um sangue que não tem como nós mensurarmos o valor. Basta dizer que Deus olhou para ele e se agradou da sua oferta, daquilo que foi o seu sacrifício e recebeu como aroma suave, de modo que não tem preço. Foi mediante valor inestimável. Nessa noite, queremos dar prosseguimento e ver o terceiro ponto relacionado aqui com esse texto, ou seja, verdades relativas ao nosso resgate é o nosso terceiro ponto. Ora, o que dizem os versículos 20 e 21? Vamos ler juntos mais uma vez, irmãos? Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e por meio dele, tendes fé em Deus, como a que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olhemos para esses dois versículos com esse subtema: verdades relativas ou relacionadas ao nosso resgate. Como é que Deus fez? O que Deus fez? O que é que Ele fez? Para que fez? Então, nós veremos 5 verdades descritas nesses dois versículos. Eu vou citá-las e depois nós vamos passo a passo, ainda que de forma bem rápida. Primeiro veremos a eternidade do nosso resgate. Em segundo lugar, veremos a historicidade do nosso resgate. Em seguida, veremos a motivação do nosso resgate. Por quê? O que envolveu, o que levou o Senhor a fazer isso? Em seguida, veremos a personificação do preço do nosso resgate. E, por último, o propósito do pagamento do nosso resgate. Meus irmãos, aqui ele diz assim, primeiro, a eternidade do nosso resgate. O que diz no início, nesse versículo 20? Diz assim, conhecido, com efeito, quando? Antes da fundação do mundo.
Como diz uma nova versão internacional, conhecido antes da criação do mundo. Meus irmãos, esse resgate pelo sangue do Cordeiro, diz o próprio apóstolo, nesse capítulo 1 dele, e vai adiante dizendo a mesma coisa, não foi algo que veio como um arranjo da parte de Deus. Ele criou o homem, Adão e Eva, e por um descuido, Adão e Eva caíram. E então o Senhor se apressou para resolver o grande problema, porque o homem se tornou pecador, de modo que precisava de um plano. Não. Ele disse que vocês foram resgatados do fútil procedimento que os seus pais lhe deram, não por preço qualquer, mas pelo precioso sangue, como já vimos. Aí diz, conhecido com efeito antes da criação do mundo. É por isso, irmãos, que nós também, antes da criação do mundo, fomos predestinados. Eu falo assim, de modo convagar, porque, olha, ou seja, o destino nosso foi determinado antes da fundação do mundo, antes que nada existisse. E lá estava ele, na eternidade, determinando qual seria o nosso destino. Por isso o apóstolo Paulo, quando quis dizer que não há nada que aconteça, que venha sobre o povo de Deus, que de fato cause um mal final no povo de Deus, porque ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o unigênito, né? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando mesmo, irmãos, aconteceu, ou seja, quando mesmo Deus operou, entre aspas, aonde? Na eternidade. Quando? Na eternidade, no tempo da eternidade, esse sangue foi conhecido antes da criação do mundo. Além disso, temos, em segundo lugar, a historicidade do nosso resgate. Na eternidade não existe história. História é algo que exige tempo passando, existe relato, tempo, espaço. Mas ele está dizendo que ele, como foi conhecido, o plano foi na eternidade, precisou no tempo e no espaço, que eu chamo de quê? Qual é o nome que eu estou dando? Vamos lá. História. Na história. O preço do nosso resgate foi conhecido exatamente desde que, aqui manifestado, melhor dizendo, desde que Adão e Eva caíram. Eles existiam, não são mitos. Adão, homem, cabeça federal, cabeça da humanidade. Então, esse sangue foi revelado, diz ele aqui, na história. A historicidade do nosso resgate tem a ver com o tempo. Revelado, diz aqui o apóstolo Pedro, numa outra linguagem, nestes últimos tempos. Foi revelado. Algo que estava oculto, o mistério oculto agora foi revelado, diz ele aqui. Ou seja, a cruz de Cristo é verdadeiramente um fato.
Não se trata de fábula engenhosamente inventada, pois a história, ela testifica da sua exatidão. Está escrito. É o que dizemos, nós ouvimos. Por isso é que quando o apóstolo Paulo falou aos filipenses, ele trouxe à baila exatamente isso. Ele disse, olha, vocês devem ter um comportamento, uma atitude semelhante à de Cristo Jesus, porque ele na eternidade, depois ele deixou-se, fez gente reconhecida em figura humana. Assim mesmo se humilhou, eu repito, né? E foi obediente até a morte, e morte de cruz. História, irmãos. Está escrito. Outro dia, alguém me perguntou se eu cria que o homem foi à lua. Eu disse, acredito, porque tem várias fotos, tem várias coisas que mostram isso, eu acredito. Tem a velhinha lá do interior que ela diz, não. Se eu não for um dia na lua, eu não vou acreditar. Então, eu não preciso ir lá para acreditar, acredito. Mas a questão é a seguinte, é história. É história. E no caso do Senhor Jesus, é história. Quem é que não sabe dessa história? Pouca gente deixa de conhecer a história. Então, aí está a historicidade do nosso resgate. O mundo olha para a cruz e diz, puxa, o Senhor, coitado, ele veio, foi injustiçado, etc, etc. Nós olhamos para a cruz e cantamos, se eu amo a mensagem da cruz, porque nela eu vejo o que foi que aconteceu, o Senhor me resgatou. Tudo bem? Mas ele prossegue dizendo algo mais. Ele fala da motivação do nosso resgate. O que ele diz? Por amor de vós. É porque eu pensei que estava escrito aí alguma coisa, tá não, né? Vocês prestem atenção, viu? Por amor de vós. Aí está a motivação. Amor imensurável. É um amor que o apóstolo Paulo também, falando aos seus leitores, no caso, os Efésios, ele chama atenção. Quando ele disse no capítulo 3, permitam-me ler para vocês aqui, se vocês quiserem, é bom, né? Efésios 3, vamos trabalhar um pouquinho. Efésios capítulo 3, ele diz assim, olha, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha, aqui nós amamos. Mas por quê? Ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Olha o amor imensurável, irmãos. Qual é a largura? É um amor quadridimensional. E o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por amor de vós. Que amor é esse? Por amor de vós, irmãos, é algo muitíssimo especial. Nós lemos aqui há pouco, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, diz alguém, chama a atenção, que nem o Senhor conseguiu palavras para expressar o seu amor, para dizer o tamanho do seu amor, e simplesmente disse, ele amou de tal maneira. Irmãos, para que nós percebamos um pouco disso,
Reflexionemos, pensando em Abraão e seu filho Isaque. O Senhor, no capítulo 21, salvo engano, 21 de Gênesis, ele pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, toma teu filho Isaque, a quem tu amas, teu único filho, e vai para lugar tal, e ali você vai me oferecê-lo em sacrifício. E realmente foi um teste impressionante. Quem é pai, quem é mãe, sabe quanto está disposto a gastar, a pagar para ter seu filho ou sua filha ou seus filhos. Na verdade, os pais vivem em função dos filhos. Você sabe quantos seus pais já gastaram com você, Lucas? Você nunca vai pagar o que eles já gastaram. Irmãos, Abraão abriu mão, deu seu filho, Isaque, porque o Senhor pediu. Mas pensemos o que foi que o Senhor fez. Ele amou a nós, que deu a ideia do verbo dar de João 3,16 é dar em sacrifício como sacrifício. Então nós pensamos: que amor é esse? Exatamente o que vemos aqui, meus irmãos, é a motivação do nosso resgate, porque o Senhor fez isso. E diz aqui: por amor de vós. Há uma tradução que diz: em favor de vocês. Irmãos, é muita indiferença, incompreensão, é muita falta de percepção dos filhos para com aquilo que os seus pais fizeram e ou fazem em favor deles. Enfim, ingratidão. Olhar para o que o Senhor Deus nos fez. O que fez? Ele deu seu filho com essa motivação: amor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irrompeu a luz ao mando Criador, nem o ardente sol, vendo no levante, não irromper a luz. Meu Deus, o que diz? Que eterno amor. Essa foi a motivação. Quem dera que tudo que nós fizéssemos tivesse como motivação o amor. Mas Deus, que é amor, tudo que Ele faz em favor dos seus é por amor. Além do mais, nós nos deparamos com a personificação do preço do nosso resgate. Porque nos diz aqui: por meio de quem? Por meio dele. Versículo 21, que por meio dele. O apóstolo identificou o preço do nosso resgate com Cristo. Ou seja, não são coisas, como ele disse, não são coisas prata, ouro, coisas corruptíveis, não. É uma pessoa. É o Filho, que por meio dele, diz ele aqui,
Vocês percebem como o nosso resgate é uma pessoa? Quando se queria resgatar, salvar alguém, e aí essa ideia aqui, era feito isso, a salvação, por meio de um pagamento. Em certo sentido, a quem pertencíamos antes de o Senhor nos chamar? Paulo responde. Ele disse: Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dos quais todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira. Então, foi necessário que Efésios pudesse dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, nos deu vida por meio de quem? De Cristo. Esse foi o pagamento. A personificação do preço do resgate por ele, por meio dele. Aqui está ele identificado. Esse é o preço. Uma pessoa. A figura disso tem José no Egito, que foi vendido como escravo. Por último, irmãos, nós temos o propósito do pagamento do nosso resgate. Ele diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que... Nós estamos vendo o propósito agora. De sorte que... Almeida Revista e Corrigida diz, e lhe deu glória, ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a expressão de sorte que ela foi traduzida por Almeida Revista e Corrigida como para que, daí o propósito, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, ou estejam em Deus. Vocês estão acompanhando aí? Porque não está saindo aqui, não. Não está saindo. A senhora Bárbara não colocou os textos, você não colocou os textos, mas a culpa é minha. Irmãos, o propósito do pagamento do nosso resgate, ele é visto aqui de forma dupla, para que a vossa fé, a fé que é o elemento que faz com que nós vislumbremos, percebamos as coisas invisíveis. A fé como confiança, a semelhança daquela que teve Moisés e todos os demais que estão registrados no capítulo 11 de Hebreus. Moisés, ele preferiu sofrer a desonra, o opróbrio de Cristo, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Mas diz por quê que ele fez isso? Porque ele creu. Tudo isso pela fé. Ele olhava o opróbrio de Cristo, a desonra de Cristo. Isso faz lembrar-nos de Jó, que também viveu nessa mesma lida, com esse mesmo foco. Fé em Deus.
Esse é o propósito, irmãos. E eu e vocês precisamos, de fato, de ter um foco. Qual é o foco da nossa fé à luz do Novo Testamento, especialmente à luz de Efésios, capítulo 1? Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem que passar por Ele, para Ele. Por isso Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não pode deixar de ter isso, irmãos. É muito mais do que nós pensamos, falamos, professamos. Tem que ser uma fé de fato focada nele, confiança nele, no Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele disse que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, e não der fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E diz algo muito significativo relacionado ao que nós estamos vendo. O propósito do pagamento do resgate é para que tenhamos fé em Cristo Jesus. Ele disse: porque sem mim nada podeis fazer. Não há oração que façamos sem a confiança no Senhor Jesus que seja aceita. Não há oração que façamos não estando nós em comunhão com o Senhor Jesus que seja agradável a Deus. Não tem nada que possamos fazer sem Ele. Casamento tem que ser nele. Trabalho tem que ser trabalho nele. Serviço tem que ser serviço nele. Por isso Paulo disse, portanto, naquele contexto de ressurreição, da doutrina da ressurreição, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo nele. Eu vou fazer uma viagem, eu vou me preparar para isso, aquilo outro. Se o Senhor quiser, tudo nele, mesmo porque, diz o escritor de Hebreus, que pela palavra do seu poder, ele sustenta todas as coisas. É isso, irmãos, que Pedro está dizendo, dizendo aqui do propósito do pagamento do nosso resgate, para que a vossa fé esteja nele. Além disso, não é só a fé nele, mas também a esperança. Irmãos, eu acho interessante ver como o apóstolo Paulo, ele ficou alegre, cheio de gratidão, quando ele soube de duas coisas existentes nos Efésios. Vamos lá? Efésios, capítulo 1. Eu disse há pouco que tudo passa pelo Senhor Jesus Cristo. E, de fato, tudo passa por Ele. Mas vamos ver o que ele diz no versículo 15. A esperança, olha só, duas coisas que ele viu nos Efésios. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Ele vai levá-los para o futuro. Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes o que, irmãos? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E isso é algo que ele viu nos Tessalonicenses. Amor e esperança. Hoje, nós fomos obrigados, eu não. Aliás, deixa eu dizer isso, eu não. Com 73 anos não fui obrigado. Aliás, você precisa ver como me trataram. Uma fila imensa, gente, uma multidão. Aí chegou um velhinho assim, segurando a mão de uma semi-velhinha. Ela não estava, semi-velhinha.
Aí o moço olhou para mim, disse, só um instantinho, não tinha nenhum velhinho, todos mortos por aí, não tinha um velhinho. Aí, tem gente que passou 3 horas, nós passamos 5 minutos. Você precisava ver, que charme. Aí, eu entrei. Eu disse, vem, minha filha, ela foi comigo, porque ela é minha acompanhante, velhinho, né, todo quebrado assim, tem que ter alguém para acompanhar. Aí voltei, fiz o que quis fazer com o meu voto, vocês não precisam, nem pergunte que eu não vou dizer, fiz o que quis fazer, e aí saí e disse, bênção para vocês, tchau, bom trabalho. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque hoje, eu disse que eu não fui obrigado, mas fomos obrigados a ir votar. E quantos de nós fomos votar, mas de olho na pátria celeste, dizendo assim, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará este corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. De fato, irmãos, o que fomos fazer é algo legítimo, importante, mas lembrando que é Ele quem institui todas as autoridades, de modo que a nossa consciência deve estar debaixo do jugo dele e da sua palavra. Nossa esperança não está em homem nenhum, mas nele, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito, irmãos, tudo isso, o resgate, esse preço tão grande do nosso resgate, para que nós tenhamos confiança no Senhor Jesus, esperança no Senhor Jesus, porque afinal de contas, não vai ser nenhum homem que será capaz de nos livrar naquele dia, quando a ira de Deus se derramar sobre toda a carne. Sabe o que diz a Escritura? É Jesus que nos livra da ira vindoura. É Ele, e só Ele. Tudo bem, irmãos? Quem pode, sabendo dessas coisas, deixar o saber bíblico, deixar de ser motivado a viver para a glória de Deus? Vamos já, irmãos, participar da ceia do Senhor, o sacramento é sinal e selo da aliança, do pacto que o Senhor fez. Vamos já ver, tomando os elementos, lembrando que o sangue do Cordeiro foi derramado para nos vivificar, nos purificar. O seu corpo foi moído para que seja o nosso alimento. Tudo nele. É uma garantia. Tudo virá, tudo será como ele disse. E nós estaremos, pela sua graça, para sempre com ele. Dessa maneira, irmãos, concluindo tudo, nós temos visto como é importante, desde o versículo 18, saber dessas verdades. Como é importante lembrar que Deus nos resgatou de uma conduta inútil, que o nosso resgate foi mediante valor inestimável. E como é bom lembrar das verdades relacionadas com o nosso resgate, a eternidade do nosso resgate,
a historicidade do nosso resgate, a motivação do nosso resgate, a personificação do preço do nosso resgate e o propósito do pagamento do nosso resgate, de modo que nós terminamos dizendo assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém.